Olá, eu sou Áurea Almeida e nós estamos aqui em mais um bate-papo discutindo sobre temas relevantes para a gestão pública no Espírito Santo. E antes de darmos continuidade à nossa conversa, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando blusa azul na altura dos ombros e saia branca, cabelos castanhos também na altura dos ombros. Ao meu lado, eu tenho o professor Gelson Junquilho, que é coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Pública e Inovação. Por favor, faça a sua audiodescrição. Olá, eu sou homem, branco, cabelos grisalhos, barbas já grisalhas, estou usando óculos, estou de blusa laranja e colete azul marinho com vermelho. E também ao meu lado, a Nara Calimã, que vai fazer sua audiodescrição, é a nossa convidada de hoje. Olá, sou Nara Calimã, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, um pouco abaixo dos ombros, estou usando óculos e uma blusa de cor cinza claro. A Nara Calimã é a nossa convidada hoje para estar discutindo, em mais um episódio desses diálogos que nós estamos promovendo de temas de interesse da administração pública. A Nara Calimã, ela é gerente de inovação na gestão no Estado do Espírito Santo, vinculada à Secretaria de Gestão, E hoje o nosso tema é inovação. Nara, o tema inovação ele está muito em voga, Queria que você comentasse um pouco para a gente, não só todo o seu percurso até chegar a essa gerência de inovação, mas qual a relevância que a inovação tem hoje para a administração pública? O tema inovação realmente está em voga, Hoje tudo é inovação, quando se fala em tecnologia, se fala muito em inovação. É um termo que tem sido muito usado no meio privado, no meio público, no terceiro setor. É realmente um tema muito em voga. E eu acho que talvez nunca tenha estado tão em voga, E tem sido crescente o estabelecimento de áreas específicas de inovação dentro das organizações, sejam públicas ou privadas. Antigamente, a inovação era diluída em todas as áreas, em todos os setores, mas hoje é cada vez mais visível dentro das organizações áreas específicas de inovação. E aí, falando especificamente do governo do Estado, nós temos aí uma subsecretaria de inovação na gestão, específico para a inovação na gestão dentro da SEGER, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, já está aí há alguns anos tratando dos temas afetos à inovação na gestão, a inovação para dentro do governo. E aí, desde 2017, nós temos o LabGES, que é o Laboratório de Inovação na Gestão, que traz também uma perspectiva, uma abordagem nova na inovação na gestão. O LabGES ele vem ganhando mais espaços, a gente percebe isso, e não só nas divulgações, mas também entre os próprios servidores públicos. Nós temos aqui ao meu lado o professor Gelson Junquilho, ele é coordenador do curso de pós-graduação destinada a servidores públicos, tanto municipais quanto estaduais, cujo tema também é inovação, é gestão pública e inovação. Queria, professor, que você comentasse um pouco da importância, da relevância desses espaços, assim como o LabGES. Inicialmente, eu queria saudar a Nara, agradecer a vinda dela para conversar com a gente. A Nara, eu digo que a Nara é da nova geração no Serviço Público Capixaba, de pessoas que vêm com uma mentalidade de inovar, por que não? E traz toda essa discussão a partir do LabGES, o compromisso com a inovação, de colocar para a máquina pública o desafio para fazer melhor. Na verdade, se a gente pudesse traduzir de uma maneira bem simples, é de fazer melhor aquilo que a gente faz, buscando o olhar do usuário, que, enfim, é a população que a gente atende no dia a dia no serviço público. Eu acho que, assim, de fundamental importância, o LabGES, gerenciado com uma pessoa que a gente confia, que a gente vê, A Nara ministra cursos, a Nara vai a eventos, está voltando agora de um evento internacional, você pode depois falar um pouquinho para a gente, ela acabou de chegar, de um evento internacional de inovação. Então, assim, é uma experiência que vai
criando, vai plantando no serviço público a chamada cultura da inovação, né, de extrema importância. Nara, o LabGES tem quanto tempo e o que ele tem produzido, né, que tem impactado positivamente a gestão pública, né, no estado do Espírito Santo? O LabGES foi fundado, nós começamos a pensar esse formato de laboratório que ainda era novo aqui no Brasil em 2016. A gente fez uma grande pesquisa pelo Brasil e pelo mundo, como os governos estavam tratando as áreas de inovação. Encontramos esse modelo de laboratório de inovação, que estava presente, que a gente destacou bastante, o Mind Lab na Dinamarca, o Nesta no Reino Unido, o Laboratório de Governo do Chile. Então traz experiências latinas, né, para fora do Brasil, né? Isso, e também no Brasil tinha o laboratório da ENAP, o Genova Lab, que tinha começado. Em São Paulo tinha o Mob Lab. Então, eram essas primeiras iniciativas que estavam brotando no Brasil, e a gente foi entender um pouquinho desses modelos e foi incorporando ao que era viável e interessante no contexto capixaba, né? Então, a gente criou um LabGES já com duas grandes frentes de iniciativas. Uma que é fundamental, que é fundante, basilar e essencial, usando essas palavras bem redundantes, porque ela é uma iniciativa realmente essencial, é um investimento em cultura da inovação. É você desenvolver uma cultura dentro das instituições públicas, do governo, em cada um dos servidores, essas competências e essas capacidades para inovar. E, na verdade, é ressaltar, é instrumentalizar esse instinto inovador que é de todos nós somos inovadores, nós crianças nascemos inovadoras, curiosas, provocativas, querendo entender como as coisas funcionam. Então, os laboratórios em todo o mundo trazem, em sua essência, essas provocações de desenvolver e instrumentalizar através de métodos, ferramentas, porque a inovação é um método, é uma lógica de funcionamento que você consegue implementar coisas novas e transformações que geram valor, no caso do serviço público, para a sociedade. Então, qualquer modificação, qualquer mudança e transformação, seja em método, seja em processo, seja num produto ou seja num serviço, que gere valor percebido para as pessoas daqueles serviços, é uma inovação. Esse é um conceito simples, que é isso bem na prática. E esse conceito que você apresenta, Nara, nos chama a atenção com relação à tecnologia, porque a gente percebe, né, no senso comum, associar muito a inovação à tecnologia. Isso está correto? Né? Contempla também a tecnologia ou é só tecnologia? Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é uma ótima provocação. Sempre inovação está muito ligada à tecnologia, e aí a gente às vezes fica se perguntando, né? Eu estou fazendo uma transformação no serviço que eu estou prestando, eu melhorei um processo que agilizou a prestação de serviço para o cidadão, que gerou eficiência para o governo, que fez a vida das pessoas ficarem mais fáceis, mais simples, ela teve que ir menos a um serviço, ou esse serviço passou a ser ofertado de forma mais simples. Eu estou inovando? Tá inovando. Não necessariamente tem que envolver tecnologia. A gente tem uma série de inovações que não necessariamente envolvem tecnologia. A gente pode falar depois de alguns exemplos que são importantes, como a própria linguagem simples, que é um modelo, você mudar o seu modelo mental quando você organiza a forma de interagir com o cidadão, você mudar a comunicação utilizando uma linguagem mais simples, mais clara, evitando burocratez, evitando o juridiquês, né? Então, isso não envolve tecnologia. É uma transformação do jeito de você olhar para como você trabalha a sua comunicação com as pessoas para as quais a gente está prestando serviço. Então, não necessariamente tem a ver com tecnologia e passa muito pela transformação nas pessoas. Então, acho que gestão tem 3 vertentes, né? Tecnologia, processos e pessoas. Então, tanto a tecnologia quanto os processos não andam sem as pessoas. Então, mesmo que a gente trabalhe inovação com tecnologia, mesmo que a gente invista em transformação digital, que fatalmente vai
trabalhar com tecnologia, a dimensão das pessoas ela é fundamental e não necessariamente envolve tecnologia, envolve uma mudança no jeito de pensar, uma mudança do jeito de olhar para os serviços na perspectiva das pessoas que utilizam aqueles serviços e transformar essa realidade não necessariamente pela tecnologia. Tem uma questão aí, Áurea, que a Nara acaba de falar, que eu acho que é muito interessante, o tripé, né, quando ela cita pessoas. Sim. Eu acho que a inovação vem, inclusive, quando você coloca na agenda, para mudar esse modo pejorativo que se tem, ou a visão pejorativa que se tem do servidor público ou da servidora pública como alguém que não quer trabalhar, como alguém descompromissado. Eu acho que isso mexe também, né, com essa visão, à medida que se faz o convite para esse servidor pela melhoria, né, para ele não ficar esperando sentado, né, para ele dar o salto de melhoria, de pensar cotidianamente o trabalho que ele faz, de pensar pelo olhar do outro, como é que eu posso melhorar o que eu estou fazendo. E isso é inovação, né? Quer dizer, a gente não precisa ter um computador de última geração, a gente não precisa ter um robô necessariamente, ainda que eles ajudem para hoje. Estar inovando. Não é pela inteligência artificial, mas assim, a inovação ela vem por um ato, por um bom dia que você dá diferente a uma pessoa que até então nem cumprimentar era cumprimentada. Então, tudo isso é uma nova forma de ver o serviço público e ver o usuário nesse local de destaque, né? E aqui no governo do estado, a gente já vem percebendo há alguns anos um espaço, né, se a gente assim pode chamá-lo, que dá mais visibilidade a esses processos de inovação, não só através do LabGES, mas como o próprio Prêmio Inoves. Queria que você falasse um pouco sobre esse prêmio, a quem ele se destina, né, e se de alguma forma ele impacta positivamente para a sociedade. O Prêmio Inoves é a iniciativa mais antiga de inovação na gestão que a gente trabalha no LabGES. Ele precede o LabGES, ele já tem 16 edições, né? É um prêmio destinado às pessoas servidoras públicas capixabas, sejam elas do executivo estadual, dos executivos municipais, né, das prefeituras e secretarias, do poder legislativo, seja Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, câmaras municipais, e dos outros poderes também, Tribunal de Justiça, Ministério Público, são todos os poderes, todos os servidores públicos capixabas podem participar do Prêmio Inoves, e também bolsistas, trainees, estagiários, enfim, todas as pessoas que trabalham no serviço público capixaba. E a contribuição do Prêmio Inoves, a gente trabalha desde 2018 com uma lógica valorizando todos os níveis de maturidade dos projetos que os servidores criam e implementam. Então, desde uma ideia, que é a primeira categoria, a um projeto que está em desenvolvimento, em execução, mas que ainda não tem resultados, e um projeto que já tem resultados visíveis para a sociedade e que precisa de um impulso para a multiplicação. Então, ele é um prêmio que acontece a cada 2 anos, né, para esse público, e a gente trabalha com esses 3 níveis de maturidade, e os 10 vencedores são automaticamente premiados com um programa de aceleração de iniciativas públicas. Ele está atrelado ao Prêmio Inoves. Então, junto com o reconhecimento que a gente dá ao servidor pela inovação que é pensada ou que é feita, a gente também dá um programa de aceleração com recursos, capacitação e mentoria para impulsionar ainda mais a execução desse projeto, tirar ele do papel se for uma ideia, fazer ele avançar se ele já estiver em desenvolvimento, ou ampliar o seu escopo e ganhar escala se ele já tiver resultados. Então, é todo um incentivo, um reconhecimento e um apoio, não só de recursos, mas um apoio com metodologias, com capacitação, com mentorias, focando nas necessidades de cada projeto, na conexão entre as equipes, porque também fazer conexões, Áurea, é muito importante. As relações, né? As trocas de experiências. Isso, porque um projeto, as necessidades às vezes são comuns, as dificuldades são comuns e pode-se encontrar soluções também em comum. A colaboração é um princípio também da inovação. E quando você cocria, você mais cabeças pensando, a chance de você conseguir melhores soluções é muito maior.
E Então, esse ano a gente tem Prêmio Inoves. Tem Prêmio Inoves, as inscrições terminaram há alguns dias. Tivemos 280 projetos inscritos, um recorde aí dos últimos anos. A gente está muito feliz. Estamos finalizando a formação da banca de avaliadores. Esse é um outro processo também muito importante, que dá muita credibilidade ao Prêmio Inoves. A nossa banca desse ano tem 112 avaliadores do Brasil inteiro, tem de outros países também, Canadá, Portugal, que também avaliam esses projetos. Então é muito importante esse olhar com tanta diversidade sobre os nossos projetos aqui no Espírito Santo. Então, não só de outros estados e países, mas também de outros setores. Então, são pessoas do setor público, do setor privado, que trabalham com inovação, profissionais da academia. Então, esse olhar diverso sobre os nossos projetos garante também essa credibilidade, a isenção da análise dos projetos. Cada projeto é analisado por pelo menos 5 avaliadores. Então, a gente garante... Há muita seriedade nesse processo, muita né? credibilidade. E o resultado dele chega para a sociedade, não é só premiado, né, o servidor, porque pelo que você comentou, os projetos vencedores, eles são estimulados e acelerados, né? Pensando sempre a prestação de serviço. Perfeito. Né? Então, para além do reconhecimento do prêmio, durante esse processo de aceleração, a gente acompanha, apoia, ajuda, e a gente vê não só o desenvolvimento desses projetos, desses serviços e dessas iniciativas que são prestadas para a sociedade acontecendo com um nível de maturidade, com mais ferramentas para que isso se torne mais eficiente, que isso alcance melhor o cidadão, mas inclusive tem uma categoria no Prêmio Inoves que se chama Voto Popular. Ah, que interessante. Então, a gente também coloca os projetos finalistas da categoria de resultados, que são os projetos que a sociedade já vê, né, os serviços que já são prestados, a sociedade pode votar nos projetos preferidos entre os finalistas. Isso também é um aspecto de controle social que também valoriza para os servidores o reconhecimento da sociedade, a percepção de geração de valor e a participação que os também, geram, né? Tem uma coisa interessante também, Lara, desculpa, é a continuidade, né? Porque assim, você ganha o prêmio e acabou, né? Ganhei o prêmio, vou para casa. Não, você continua, é um processo, né? Você continua apostando naquele processo de alguém que tem um projeto, que já implantou, ou que está pensando em implantar nessa categoria, quando ele ainda é uma ideia, é muito interessante, porque inclusive ele ouve e vai conhecer os avaliadores, o que os avaliadores disseram, como é que ele pode prosseguir aprimorar, para frente, aprimorar para uma nova tentativa mais para frente, Perfeito. Uma outra categoria. Né? A gente tem casos de projetos que servidores propuseram no Inoves, que eles já tinham proposto, já tinham tentado fazer o projeto acontecer, mas é claro, a gente sabe das restrições orçamentárias e das questões dentro dos órgãos, mas o fato de ganhar o Inoves e de ter o recurso e o incentivo para que isso acontecesse, fez o projeto desabrochar, acontecer. Foi até uma pesquisa do IDAF, e eles fizeram uma produção tecnológica, um artigo que foi publicado no Japão, de uma tecnologia de evitar uma doença nos citros, que é uma doença que, se ela ataca o laranjal ou qualquer cultivo de citros, você tem que exterminar toda a produção, todo o campo. E eu acho que é um bom exemplo de processos de inovação que estão ultrapassando as barreiras do próprio estado do Espírito Santo, né? E pegando um pouco essa experiência, eu queria que você comentasse como é que é essa relação de inovação, pensando também em administração pública municipal, porque a gente falou aqui um pouco da experiência do LabGES e do próprio Prêmio Inoves, que acontece, né, promovido pelo governo estadual, mas também percebemos que a participação pode ser aberta à participação para o poder público municipal. E que você comentasse um pouco assim, como que está esses processos de inovação e como que a gente pode estimulá-los ainda mais para além das barreiras, né, da gestão estadual. Para além do Prêmio Inoves, que já traz toda essa orientação, inclusive a gente faz oficinas para que as equipes se inscrevam no prêmio, e o próprio fato de
aprender a escrever um projeto, a estruturar uma ideia, já ajuda os municípios. A gente teve uma busca grande, fizemos 7 oficinas e todas elas com muita participação, inclusive municipal, e a gente tem um retorno de que as oficinas os ajudam muito para além do Inoves, né? Então tem todo esse apoio de orientação à elaboração de projetos, e para além do que é o Inoves, a gente tem também na ESESP uma trilha de desenvolvimento de competências para inovar. Então, a gente faz em parceria com a ESESP a curadoria, entendendo quais são as competências necessárias para desenvolver nos servidores e ofertamos lá capacitações. Então, tem um introdutório, depois a gente passa por algumas metodologias, design thinking, métodos ágeis e comunicação cidadã, que é para facilitar essa linguagem. Então, também são capacitações que são ofertadas aos municípios. A gente tem lá no laboratório um programa de inovação aberta, que é o Startup ES, cujo precursor foi o PitGov, e a gente trabalhou essa linha de inovação aberta com startups, que é admitindo que o Estado não tem toda a tecnologia e toda a capacidade de desenvolver tecnologia para todos os serviços, entendendo que o mercado também pode contribuir. Esse programa de inovação aberta colhe desafios dentro da gestão pública e abre editais para que startups e empresas de base tecnológica possam ofertar suas soluções de forma mais ágil, para que a gente possa ofertar com mais agilidade, com mais rapidez e mais eficiência serviços públicos digitais e mais ágeis para a sociedade. Então, seria pensar em inovação para dentro, mas também com parceiros, né? Agregando conhecimentos e estímulos também, isso, né? E nós tivemos aqui a primeira lei de contratação de startups no país, a Lei 929 de 2019. Então, a gente vem trabalhando toda essa cultura de como trabalhar com o ecossistema de inovação, que são esses ambientes, a gente chama de ecossistema, é um termo que vem da biologia, né, Gelson? Mas é que é essa lógica da interdependência dos ambientes e das instituições. Então, toda essa colaboração que a gente fala para dentro do governo, ela também é aberta para atores externos, para que possam contribuir com a sua expertise, com o seu conhecimento, com a sua tecnologia, para a melhoria dos serviços. Então, isso também são orientações que estão abertas aos municípios, a gente pode ser essa referência. Acabamos de contratar aí a empresa que vai nos apoiar a rodar essa nova rodada com pelo menos 12 desafios aí pelos próximos 12 meses, e também essa orientação vai estar disponível para os municípios. Então, os municípios que se interessem, por exemplo, em trabalhar com inovação aberta para oferecer serviços tecnológicos para os seus munícipes, também podem contar conosco. Para além do LabGES, a gente também tem oficinas de solução de problemas, que essa é uma outra frente que o laboratório atua fortemente, além do desenvolvimento da cultura de inovação, o uso de metodologias para a solução de problemas complexos com métodos colaborativos, porque a colaboração é um princípio de inovação. De inovação também, né? E experimentação. E nessas soluções, o ano passado, oferecemos 2 ciclos, usando a metodologia do Design Thinking, que é um pensamento centrado no usuário para entender qual é o problema e desenvolver uma solução que seja do tamanho da necessidade das pessoas que usam o serviço, e um outro foi com a metodologia de experiência do usuário. Nós tivemos 2 municípios participando também das 18 equipes dos desafios selecionados, 2 eram de municípios. E como é importante integrar essas equipes também, né? O Espírito Santo é um estado que tem a facilidade de estar muito próximo, né? Todos os municípios, e compartilhando aí experiências, construindo soluções que muitas vezes elas mudam o endereço, né? Mas as necessidades da população muitas vezes se repetem. Eu acho que é um ponto interessante que a Nara toca aqui, porque assim, o Estado faz essa questão, trabalha a inovação aberta com todo o ecossistema, né? Mas também trabalha para dentro. Então, assim, você pensa a cultura da inovação, você convida o servidor público para desenvolver inovação no seu trabalho, né?
eu acho que os municípios assim têm um campo muito vasto para preparar, né, os servidores, para investir em laboratórios de inovação, porque não adianta a gente trabalhar o ecossistema para fora e não pensar na máquina pública, né? E eu acho que o Estado é pioneiro. Aí você tem a própria ESESP, que trabalha junto com o LabGES. A Nara é uma docente lá da ESESP, é docente do nosso curso também, acabou de ministrar uma disciplina sobre inovação. Quer dizer, você tem que preparar a máquina. O servidor público municipal ele tem que estar dentro desse ecossistema, né? Então, acho que a importância também de se pensar a experiência do LabGES para, né, municípios. Sim. Nara, para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, aproveitando o que o professor Gelson comentou, como que nós podemos estimular ainda mais esses processos de inovação na gestão pública? Queria que você deixasse uma mensagem para todos que nos assistem, né? A gente tem público para além dos estudantes, né, da pós-graduação em gestão pública e inovação, que também está discutindo o tema, mas pensar a administração pública no estado do Espírito Santo, como que a gente pode, para além, né, desses espaços, fomentar ainda mais a inovação. Eu acho que um ponto crucial que a gente precisa sempre retornar, por mais básico que seja, mas às vezes o óbvio precisa ser dito e a gente precisa sempre lembrar, nós somos servidores públicos e o nosso objetivo principal está no nosso nome, servir ao público. Então, a nossa referência é sempre as pessoas cidadãs, né? Quem está lá na ponta usando os nossos serviços. Então, acho que essa é a tônica essencial. E é fundamental que a gente valorize o servidor, que a gente desenvolva no servidor essa capacidade de sempre estar melhorando os serviços, trazer de volta aquele inovador da gente quando era criança, com novas ferramentas, com novos métodos, né, com novas formas de alcançar melhores serviços, e a gente acha que pode apoiar muito isso lá no LabGES. Então o LabGES fica com essa referência. Tenho visto municípios no estado se destacando, já despontando com referências no desenvolvimento de cultura de inovação e também inovação para fora. Mas essas coisas estão muito casadas, porque a gente trabalha a inovação para fora no sentido de desenvolver negócios, empresas, né, e segmentos econômicos mais inovadores, mas como o Gelson muito bem lembrou, é importante que dentro do Estado a gente também tenha a capacidade de acompanhar, né? E são velhos temas que sempre perpassam a administração pública, o excesso de burocracia, né, a dificuldade e a falta de agilidade nos processos e nos serviços. Então é importante que a gente tenha isso sempre em mente. A gente fica à disposição lá no laboratório para ser essa referência, não que a gente saiba de tudo, mas a gente, se a gente não sabe, a gente sabe quem sabe, né? Então a gente trabalha nessa difusão. Na própria SEGER, dentro da nossa subsecretaria, ainda tem uma outra área focada em melhoria de processos e transformação digital. Então, também todo esse trabalho que apoia os municípios na transformação digital, com o EDOX nos municípios, que agora está virando uma realidade. Então, é muito importante que os municípios também tenham essa referência na SEGER para informações e próprio sistema EDOX para a transformação digital e muitas outras formas de melhoria de serviço que a SEGER pode contribuir. Nara, quero agradecer muito a sua participação. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. O tema inovação ele não se encerra, né? Como você bem colocou, a gente precisa sempre estar retornando, né? Então, que haja outras oportunidades para que você possa retornar aqui conosco também. Agradecer também a participação do professor Gelson, né, que juntamente comigo conduziu essa conversa, e dizer que esse bate-papo ele é uma iniciativa da ESESP, juntamente com a TVE, e é um espaço que a gente está trazendo especialistas da área de gestão pública para falar de questões relacionadas ao serviço público. Então, se você tiver interesse em debater algum tema, encaminha para o nosso e-mail, vai aparecer aqui embaixo na tela, para que a gente possa estar proporcionando mais um bate-papo como esse. Muito obrigada e até uma próxima vez.